Arrasa! Beleza. Bom dia, pessoal. Então, primeiramente, quero agradecer o Sebrae ao convite aqui para fazer uma fala breve em relação... Na verdade, eu estou aqui para vender uma ideia de um laboratório de prototipagem, que ele é aberto ao público. Meu nome é Pedro, sou professor da UFG, do curso de Design de Produtos, e coordenador também da rede Pelab. E aí eu vou apresentar um pouco dessa ideia, o que é a rede Pelab dentro de um cenário dos makers. Se a gente parar para pensar, todo mundo é maker em algum momento da vida. Um dia eu fui maker, porque quando eu era mais novo eu gostava de criar com minhas próprias mãos. Então eu inventava coisas, eu construía coisas. Não todo mundo, né, pelo menos assim, a geração da minha idade passou por certos momentos que ele fez uma pipa, fez um carrinho de rolimã, fez um peão, brincou com algum tipo de instrumento que ele mesmo produziu, com a própria mão. Então, por natureza, a criança, quando ela nasce, ela é maker. Ela gosta de criar, ela gosta de brincar, de criar coisas. E a gente vai trabalhar, então, desses espaços, a ideia da criatividade, que a criatividade ela não pode morrer. Se a gente mata a criatividade, até a partir do momento que a criança ela é inserida no mundo educacional, a gente mata o futuro dessa criança. Então, esses laboratórios, eles buscam incentivar a criatividade, a colaboração, onde as pessoas trabalham em conjunto entre elas, não existe a competitividade nesses espaços. Uma relação muito forte, que é a sustentabilidade. Esses espaços makers, eles têm um papel fundamental no pensar de ser sustentável, tentando entender e tentando auxiliar as cadeias futuras. E a principal também em relação é a escalabilidade. Os laboratórios makers e também o próprio laboratório da Rede P, como eu vou demonstrar para vocês, são espaços onde você leva uma ideia, você traz um problema e a gente te auxilia a desenvolver a sua solução e devolver isso para a sociedade de uma forma escalável. Então, e aí a gente fica pensando, beleza, esses laboratórios makers, a gente tem um maker de ontem e a gente vai ter um maker de hoje. Qual que é a diferença dos dois? Eu fiz um videozinho aqui bem rápido, de uma experiência mesmo, que a gente pode ser desenvolvida no laboratório maker, que é onde você vai levar uma ideia, essa ideia ela está na sua cabeça, ela não existe, você vai transformar isso num papel, você vai passar a sua ideia para o papel, e aí você vai ter todo o seu processo de criatividade, de criação. Então você sai de uma ideia digital, uma ideia imaginária, por exemplo, e você vai estar passando processo por processo para conseguir, ao final desse processo, produzir a sua solução. Aqui é só uma ilustração de uma luminária sendo feita. Esse processo demorou nada mais do que foram 2 horas de processo para você sair do papel para ter a luminária funcional. Todo o processo foi feito dentro do laboratório da Rede P. Depois eu vou mostrar sobre o laboratório. Então a gente passa do papel, vai para o digital. Lá você vai prototipar de forma digital a sua ideia, vai transformar isso em um produto digital para poder testar, simular, ver se aquilo está de acordo com a precisão necessária para ser depois prototipada. Finalizando esse processo de produção digital, a gente vai passar para a etapa de produção física. E aí esses laboratórios makers, esses Fab Labs que existem, eles são equipados com esse tipo de maquinário, onde te permite, depois que você produz a sua ideia de forma digital, transformar ela numa ideia física. Então você depois, ao final do seu processo, você vai ter um produto que ele vai ser um protótipo. A ideia do protótipo nada mais é do que você conseguir testar se aquele produto seu está pronto ou não para o mercado. E aí esses laboratórios makers, esses laboratórios, os Fab Labs, os Maker Spaces e a rede Pelab, eles estão aí para auxiliar vocês na criação das suas próprias ideias, na produção, no desenvolvimento dos seus produtos. Então aqui é uma máquina de corte a laser, só demonstrando aquela ideia que nasceu no papel, ela sendo produzida, passou para a parte digital e depois a gente vai para a parte de montagem. E ao final a gente tem um produto. Então é uma relação onde você sai de um tempo muito rápido de produção, porque se a gente pensasse isso numa logística de indústria hoje,
Para você conseguir viabilizar a produção de um protótipo seu, você tem que ter uma produção muito grande. Por exemplo, eu preciso de, sei lá, produzir 10 mil peças para que seja viável a produção daquele molde. E agora não, esses maker spaces, eles estão aí para fazer o quê? Você precisa fazer só um protótipo, você consegue produzir um protótipo e testar ele. Então o custo é muito baixo. Então o que são espaços makers? São um lugar onde você tem ferramentas, você tem a parte de produção digital e você tem pessoas. E a ideia dos laboratórios makers é basicamente isso, juntar pessoas que querem inovar, e de todas as áreas. E depois você tem o principal, que é a criatividade. Lá não existe limite da criatividade. Então, por exemplo, você vai ter um inventor junto com o engenheiro, junto com o designer, sentando, conversando, eles estão conversando e ali vai nascer uma nova ideia. E sempre que quando a gente pensa nessa relação dos espaços makers, o principal fator são as pessoas. Esses laboratórios, você pode ter o ferramental que for, as melhores ferramentas que existem, se você não incentivar as pessoas a utilizarem esses espaços, e lá nesses espaços serem desenvolvidas as ideias inovadoras, não faz muito sentido. As coisas não se criam sozinhas. A inteligência artificial ainda não tem a capacidade criativa que o ser humano tem. Então é nesses espaços onde a gente tem uma relação de conhecimento, e esse conhecimento, ele é muito ligado à criatividade. Sem criatividade a gente não consegue gerar mais conhecimento hoje. Nesses espaços é onde você consegue empreender de forma colaborativa. São nesses espaços onde você vai gerar inovação, pensando na sustentabilidade. E são nesses espaços onde você vai ter a transferência do conhecimento para a sociedade e de forma escalável. Então você produz conhecimento, você empreende, você inova e você transfere isso para a sociedade, solucionando um problema que existe naquele local. Então, quando a gente para pensar o que é um maker, o que são esses laboratórios makers, são os espaços que te incentivam a ter o poder na sua mão. São os espaços onde você descentraliza a forma de pensar que a gente tem na sociedade, onde tudo é ensinado de forma centralizada para atender uma cadeia industrial como é hoje. E aí, o Sebrae, junto com a UFG, sentaram, pensaram numa ideia brilhante e tiveram a iniciativa de criar a rede IPLab de laboratórios. Então, pela parceria do Sebrae, juntamente com a UFG, a gente criou a rede de IPLab. A rede de IPLab são 7 laboratórios makers espalhados pelo estado. São laboratórios que incentivam toda essa produção de inovação, essa prototipação de produtos, a ideia de poder pensar de forma colaborativa em vários locais ao mesmo tempo. Então, esse aqui é só um exemplo, esse aqui é o IPLab que fica no Parque Tecnológico Samambaia, na UFG. A importância que a gente tem de um espaço aberto e acessível a todos. Então, essa rede ela é estruturada em 7 laboratórios no estado de Goiás. Temos laboratórios em Jataí, na cidade de Goiás. Estamos em processo de ampliação também para a cidade de Aparecida de Goiânia e 4 laboratórios aqui em Goiânia, espalhados pela cidade. E aqui é um exemplo que nós fizemos aqui para também escalonar essa possibilidade de acessibilidade. Foi desenvolvido dentro do laboratório um ambiente virtual gamificado, onde as pessoas podem conhecer o laboratório, elas podem fazer reuniões, elas podem conhecer os maquinários que existem lá, podem fazer mini curso. É um ambiente interativo, ele é aberto 24 horas o tempo todo. Quem quiser acessar esse espaço, é só entrar no site do IPLab, e lá vai ter um link para esse ambiente virtual. E o legal, esse ambiente você pode conectar com outras pessoas, então você só aproxima o seu avatarzinho, que é o seu personagem que você vai criar dentro desse espaço, com a outra pessoa que estiver visitando esse lugar, e vai fechar uma conexão onde você pode conversar, você pode ligar a câmera, você pode transferir um arquivo, você pode pensar em novas ideias, em novas soluções, em novos produtos
de forma virtual. Então o IPLab ele tem 7 laboratórios físicos, mas agora a gente também tem um ambiente virtual que pode ser acessado pelo mundo inteiro. E nesse espaço também temos outras questões. Por exemplo, temos vários cursos que o IPLab já forneceu de forma a capacitar os usuários, que você pode acessar via essa plataforma. Então, eu quero aprender um pouco sobre modelagem tridimensional. Lá tem a possibilidade de você fazer um curso e aprender um pouco sobre isso. Eu quero aprender um pouco sobre fresagem. Lá tem curso. Quero aprender sobre impressão 3D. Lá tem curso sobre as 2 máquinas que nós temos lá de impressão 3D, que é a impressão de resina e a impressão de filamento. Então, eu quero conhecer o laboratório. Se você tiver curiosidade, você pode acessar esse espaço virtual primeiro, conhecer toda a rede e depois ir no espaço físico. Outro ponto legal, que esse espaço aqui, ele é idêntico, assim, idêntico porque, mas em relação mais gamificado em 2D, mas ele é idêntico ao espaço da unidade 1 que eu apresentei. Nós recriamos todas as máquinas, todos os mobiliários, tudo, para tentar deixar o mais próximo possível do laboratório. Então, basicamente, quando a gente pensa na rede IPLab, a gente tem para oferecer para vocês todos esses equipamentos aqui. Temos fresadoras, modeladoras, prototipadoras de circuito impresso, temos torno mecânico, cortadora de vinil, para quem quer mexer com fotogrametria, temos drone. E aí um ponto que é importante, assim, beleza, mas como isso pode me ajudar a alavancar uma ideia que eu tenho? O laboratório ele é aberto a todo mundo. Nós hoje atendemos mais a comunidade do que a comunidade acadêmica da própria universidade. Se você quiser usar o espaço, é só agendar via site, ir lá, conhecer e utilizar. Temos espaço de cowork dentro do laboratório, se você quiser passar o dia no espaço, desenvolvendo suas ideias, fazendo rede, fazendo contatos, isso é livre. Temos máquinas para emprestar, computadores para emprestar. Então, a ideia do Sebrae junto com a UFG foi criar esse espaço de inovação para incentivar as cabeças pensantes a se unirem ali no espaço único e criarem soluções inovadoras. Então, scanner 3D, eu vou depois passar um outro vídeo se der tempo aqui para mostrar um pouquinho também de alguns processos que nós já fizemos. Como eu comentei com vocês, o laboratório ele teve a sua inauguração em 2019, então veio a pandemia e muito da pandemia fechou as portas, não fechou as portas do laboratório, a gente continuou trabalhando até na produção de face shields do ano para o estado inteiro durante a pandemia. Mas como nós não atendíamos de forma assídua os usuários presencialmente, a gente fez um atendimento online. Então, gravamos cursos, fizemos cursos online, cursos remotos, desenvolvemos a plataforma, e aí hoje a plataforma ela continua acessível e eu acredito que ela nunca vai sair. E aí, temos cursos, capacitações e também de vez em quando, na verdade todo mês a gente oferece cursos presenciais. Então são cursos que a ideia desses laboratórios, esses cursos na verdade, é para demonstrar para vocês que vocês podem chegar lá sem saber nada e sair com um produto. O nosso último curso que foi ministrado durante uma semana no laboratório foi um curso de produção de um braço robótico, onde a gente ensinava desde a modelagem do braço robótico, a prototipagem da placa de circuito impresso, a programação do braço e a montagem dele final. Então todo o ciclo foi ensinado em uma semana. Então para demonstrar que assim, o poder está na mão de todos e é só realmente a vontade de querer ser inovador. Aqui são alguns exemplos, então nós temos aqui algumas máquinas, o espaço de coworking, as impressoras, e aqui uma foto que nós tiramos com a câmera 360, que também tem um outro ponto que é importante. A gente tem técnicos para auxiliar vocês em todas as áreas. Então, se você tem uma dúvida de modelagem 3D, vai ter um técnico laboratório que vai te ajudar. Se você não sabe eletrônica, tem um técnico que vai te ajudar. Se você tem alguma dúvida de mecânica, a gente tem um técnico. Se a gente não tiver um técnico, a gente vai procurar dentro da rede de professores e técnicos da própria universidade, alguém que possa te ajudar. Então, o laboratório ele é estruturado pensando em rede. E aí, a ideia também é que essa rede seja descentralizada pelo Estado e que a gente consiga
alcançar o máximo de usuários e a maior região possível dentro do estado de Goiás. E quando a gente parar para pensar em relação ao Manifesto Maker, a gente tem uma relação muito intrínseca com o Faça. A gente tem que aprender a retomar um pouco o que a geração passada tinha, que era querer fazer as coisas com as próprias mãos. Eu queria entender como que o computador funciona, mas também entender como que a infraestrutura daquele computador funciona, e não apenas ser usuário dele. Entender como que uma impressora 3D ela funciona, para mim poder olhar para ela e começar a pensar onde eu posso inovar naquela impressora 3D. Ou olhar para um tijolo de construção civil e olhar para ele e falar assim, será que se eu mudar esse parâmetro nele aqui, eu consigo melhorar o desempenho final desse tijolo? Ou a amarração dele? E aí o laboratório tem esse viés muito forte, que é incentivar você a fazer. Você chegar lá e colocar a mão na massa, pegar no martelo, pegar num prego, colocar a mão na serra, e ao mesmo tempo também fazer processos computadorizados com CNC, impressão 3D, engenharia reversa com scanner a laser. Então são várias máquinas que vocês podem utilizar nesses espaços. Uma relação que é importantíssima é compartilhamento de informação. Logicamente a gente respeita como a gente está trabalhando de ideias. Existem ideias que as pessoas não querem que divulguem, e essa ideia ela não é divulgada, mas aquilo que pode ser divulgado a gente incentiva que as pessoas divulguem, e a gente também tem meios para divulgar. Porque às vezes você incentiva alguém a divulgar uma ideia, uma outra pessoa vai ver e vai querer te ajudar naquele processo. Você tem que se presentear dentro desse Manifesto Maker, que é a ideia basicamente de você se sentir bem aprendendo. Eu vou escolher aprender tal coisa porque eu gosto daquilo. Eu não tenho que me matar, me sacrificar, pensando que eu tenho que... Não. Às vezes você vai fazer uma rede com alguém que já tem aquele conhecimento, e aquele aprendizado que você não queria aprender, alguém vai te ajudar. E aí o ciclo ele é mais feliz. Aprender, você tem que querer aprender nesse espaço, e com certeza você vai aprender, porque dentro desses laboratórios da rede IPLab, lá você vai ser instigado com outras pessoas a pensar de outra forma. Pensar também em relação de você se equipar, principalmente você se divertir, participar, apoiar, mudar. Mudar é essencial, mudar o jeito de pensar, mudar a forma de como nós olhamos para o mundo, como nós nos situamos como cidadão numa sociedade. E o principal de tudo que nós temos na rede IPLab aqui é permitir errar. Um ponto crucial no processo de aprendizagem, se a gente olhar para as crianças hoje, elas aprendem errando. É com o erro que a gente realmente aprende. Você erra, você olha por que você errou, e ali você pensa em possibilidades que você consegue dar a volta para não errar novamente. Então o erro, ele não faz mal, ele é necessário. Ele nunca foi um mal. Ele te mostra basicamente que você não ainda tem um domínio 100% daquele assunto, e que você nunca vai ter. Que se você resolver um problema de uma tal forma, outra pessoa pode olhar aquilo de um outro jeito e ter uma outra solução. Então ninguém é dono do conhecimento. Então errar faz parte do processo, eu acho que ele é muito mais importante de qualquer outro processo de aprendizado. E aqui eu vou finalizar com um videozinho de um cartão de visita para vocês conhecerem o IPLab, tá? Esse vídeo aqui ele vai passar alguns processos que nós já desenvolvemos no laboratório. Então, se a gente quiser fazer um escaneamento 3D para reproduzir, ou fazer uma engenharia reversa de uma peça que já não existe, lá é possível. E aí você pode depois pegar um modelo tridimensional que você escaneou e editar ele num software de modelagem 3D. Uma coisa que é importantíssima dentro dessa cultura maker, existem várias plataformas de compartilhamento de informações, então a gente não precisa inventar a roda.
A gente já pode pegar pegar a roda pronta e melhorar ela. Inovação é isso. Inovação não é você inventar algo do zero. Aqui é um processo de construção de a base do crachá, então é desenho digital, né? Fiz o digital, vou agora para a prototipagem física. E aqui eu estou com a configuração da máquina, aí você vai indicar quais são os parâmetros do corte que você quer da peça. E aí, de novo, se você quiser aprender um pouco sobre esses equipamentos, lá no site do IPLab, temos todos disponíveis. E tudo de forma gratuita. Então, como configurar um arquivo para corte a laser? O que eu posso fazer com a corte a laser? Quais são os limites que eu tenho com a máquina? Lá você consegue encontrar essas informações. E aí, se você quiser depois marcar um horário com o técnico para tirar uma dúvida presencial, é tranquilo. E aí a gente testa para ver se está abrindo o site de forma correta. Impressão 3D. Então a modelagem da base do crachá. Softwares para fazer o fatiamento e o tratamento do arquivo tridimensional também. Isso é disponibilizado lá de forma aberta a todos. Bonequinho que foi escaneado e depois modelado no computador, quer dizer, a técnica, né, na verdade. Isso é uma máquina de termoformagem a vácuo. A ideia de formação de um protótipo, né? Você tem todo o processo, desde a criação da ideia, a parte de modelagem digital, a prototipagem física e depois a testagem do seu produto. E a ideia é um cartão de visita onde você tem você mesmo escaneado como se fosse seu crachá e não sua foto. E é isso, gente. Agradeço e eu convido a todo mundo a conhecer a rede IPLab de laboratórios. Temos unidades espalhadas por Goiânia. A principal está no Parque Tecnológico lá em Samambaia. E quem tiver interesse antes visitar a nossa unidade, que é a virtual, para conhecer o ambiente e depois marcar uma visita e tomar um café com a gente e conversar sobre inovação. Obrigado. Pergunta? Gente, se alguém tem alguma pergunta, acho que a gente tem até uns 2 minutos. Pode falar. Aonde está localizados os laboratórios aqui de Goiânia? A gente tem
Na Faculdade de Artes Visuais, no Parque Tecnológico e na Faculdade de Agronomia. E estamos instalando um lá na Universitária, lá onde fica próximo do HC. Aí esse acho que está previsto para que nos 2 meses a gente inaugurar ele lá, mas os outros já estão todos operantes em funcionamento total. Mais alguém? Alguma pergunta? Professor Pedro, quando a gente faz a modelagem, né? Igual o senhor mostrou o bonequinho, teria como colocar um chip nele e um QR Code? Tem. O diferencial desses laboratórios makers é isso, a gente pode inventar o que a gente quiser. A gente tem lá no laboratório máquinas de prototipagem de circuito impresso, a gente pode desenvolver o chip, pode fazer a programação, e aí a modelagem, a inserção disso num boneco 3D é simples.